educação financeira, inflação e a variação cambial do dólar, mercados interno, externo e emergentes, crescimento econômico, projeções a curto, médio e a longo prazo. Quais são atualmente os investimentos mais interessantes e quais seriam os desaconselháveis? O que é preciso entender sobre imóveis, poupança, tesouro direto e ações? Existe uma fórmula para arriscar sem perder dinheiro? Eu fui atrás de especialistas em mercado financeiro, querendo saber um pouco sobre um monte de coisas. E quem me recebeu foram sócios da Vanguard Investimentos, Felipe Campolini e Tiago Menezes, associados da XP, considerada a maior corretora de valores independente do Brasil. A pauta girou em torno da economia, finanças, risco, a correlação desses fatores com o conturbado momento político brasileiro e o que esperar das eleições do ano que vem. Nesse momento de turbulências econômicas, nós viemos visitar uma agência de investimentos, a Vanguard, e conversar com dois especialistas para nos esclarecer aí como anda o Brasil, o mundo e as nossas finanças. Hoje nós vamos conversar com o Felipe Campolini e com o Tiago Menezes. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. E aí, Felipe, tudo bem? Beleza, Juninho? Tá animado com a situação do Brasil? Cara, tá difícil, né? Tá tudo meio travado, estamos num cenário aí de dúvida considerável, mas esperançoso. Tiago, vocês estão aí no mercado desde 2010, Sim. né? Já vão aí para quase 8 anos, 2017. Já passou por um momento de indecisão econômica como nós estamos vivendo hoje? Não, sem dúvida, talvez seja o pior cenário político e econômico que nós já vimos desde a criação da nossa corretora, desde a criação da Vanguard. E imprevisível. Nós não temos não conseguimos prever o que pode acontecer daqui para frente nesse cenário de incertezas, de eleições diretas, Temer. Então, você falou uma coisa aí, a questão nesse cenário de indefinição política e econômica. Certo. Né? Todo mundo já fala hoje que o nosso problema econômico está atrelado aí à questão política. certo. Nós temos um período aí de indefinição ou de pessimismo? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco de indecisão e de indecisão no que abrange também a Lava Jato, de onde que ela pode chegar, de como ela, daqui para frente, depois dessas últimas delações, como é que isso aí vai desenrolar. E de pessimismo. O empresário, o setor produtivo, ele não tá com vontade de investir, ele não está com vontade de colocar um capital na empresa, sabendo o que pode acontecer mais dia, menos dias. Esse que é o grande problema. A crise econômica, ela acontece, faz parte de qualquer processo, de qualquer país, mas a crise política, ela gera uma indefinição que a gente já não tem como a gente mensurar isso. Até onde vai, qual o tamanho do buraco que essa Lava Jato vai achar, né? A gente acha que nada é tão ruim que não possa piorar, mas... Todo dia vem uma nova notícia pior. Bomba, a gente acha que o Brasil chegou num certo momento que não poderia piorar, aconteceu os áudios, os vídeos aí do pessoal da JBS, que a gente não sabe quem vai governar o país amanhã. Agora, por outro lado, nós temos aí uma inflação hoje teoricamente controlada. Sim. Nós temos alguns índices aí que deram até negativo agora nesse final de junho. Sim. Isso não é um fator positivo, aumento de esperança? Ou essa inflação, ela é aquela inflação inversa, onde se não tem inflação porque ninguém está comprando? Sim. Nós viemos de políticas econômicas que sempre foi combater essa inflação. Mas eu não colocaria hoje como pauta esse controle de inflação. A minha preocupação, acho que a preocupação de todo brasileiro é o setor produtivo. Então eu acho que nós estamos sem atividade econômica. Então bom, com as políticas de aumento de taxa de juros que foi no passado recente, nós conseguimos controlar essa inflação, mas hoje eu não colocaria isso como, se eu fosse um governante, se eu estivesse nessa cadeira, eu não colocaria como... Não é um parâmetro real.
Né? Porque eu até acompanhei algumas reportagens, alguns especialistas econômicos falando, olha, não se encantem com esse fator aí da inflação, porque essa inflação, na verdade, ela existiu. O que está acontecendo é as pessoas estarem segurando os preços e não repassando a inflação para o consumidor, porque não tem venda. Exatamente, o poder de compra do consumidor diminuiu bastante. Não está havendo um repasse. Exatamente, aí tem que ver se a gente ainda não conseguiu mensurar se essa inflação é de fato devido a um crescimento do país, a uma melhora do cenário econômico, ou pelo simples fato de não estar ocorrendo no poder de compra. Agora, você estava me falando aqui antes da entrevista, começar vocês aí que são filiados da XP, uma das maiores agências independentes, né, de investimentos, que inclusive a orientação da XP que existem capitais externos para entrar no país. Sim. Né, existe porque nós tivemos uma fuga de capital. Né? No primeiro momento entrou muito capital, depois uma fuga de capital e agora, segundo a orientação que o Felipe me falou, existe perspectiva externa, porque o país ainda é um grande campo aberto para se investir, mas pelo problema político se tem aquela desconfiança. Você acha que esse ingresso de capital externo pode resolver o problema econômico do Brasil? Acho que pode ajudar muito, porém o cenário, quando começou a tomar um norte, a gente viu ele começar a aparecer algumas reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a gente começou a sentir que agora a gente teria um certo norte no país. E de um dia para o outro isso mudou. Então imagine você como investidor, um investidor norte-americano que vai trazer dinheiro para o país, ele pensa, não, o Brasil ainda é um grande potencial, ainda é um grande player do mercado, mas o que vai acontecer naquele lugar? Não dá para prever, então o cara fica com o pé atrás. Então, por mais que eu acredito que essa vinda de capital estrangeiro é importante, é essencial para o país. Ela é real? Ela é real. Existe essa possibilidade. Esse stand-by? Sem dúvida, porém o investidor não vai vir com o capital total dele para investir, enquanto o país não oferecer um pingo de certeza do que pode vir a acontecer daqui para frente. Eu acho que esse cenário político é crucial. É crucial e ele está totalmente nos países emergentes, passa por isso. Eu acho que o investidor, ele tem um dinheiro barato e ele procura lugares, países emergentes para investir esse capital, mas eles precisam de alguma definição política. Nós tivemos a grande fuga de capital que nós tivemos, assim, agora, recentemente, foi quando rebaixaram nossa nota, passaram a gente como mal pagador. Isso aí já começou a criar uma incerteza no mercado. O grande investidor Agora a gente tem um outro complicador também, que são taxas de juros americanas. À medida que os Estados Unidos começam a elevar a taxa de juros, porque eles resolveram, desde 2008, eles começaram agora a subir essa taxa de juros, isso aí nós vamos ter uma fuga de capital maior, porque aí eles já começam a voltar o capital para um mercado mais seguro, um mercado com menor risco. Mas vamos continuar aqui no Brasil. Você me falou aí a questão dos países emergentes. Você acha que o Brasil ainda é um país emergente? Sem dúvida, sem dúvida. Ele não está nem meio termo, ainda continua. Bom, é um país é muito promissor, por causa além de fatores igual, por exemplo, uma estrutura que nós temos de matéria-prima, um país continental, a gente tem alguns entraves que agora são de infraestruturas e de meio político, mas é um país emergente. Ainda não se pode dizer ainda que é um país desenvolvido, tem muito a se desenvolver. O problema são os polos, né? O Brasil é muito diferente. Tem lugar no Brasil que não tem saneamento básico. Como que a gente fala de um país desse que ele não é emergente? Por mais que não é a maioria, mas, cara, você pega em um Vale do Jequitinhonha, você pega alguns pontos do Nordeste, tem lugar que não tem rede de esgoto. A média do Brasil continua aí abaixo dos índices mínimos de subsistência. Exatamente. Agora você tocou num ponto aí que são as reformas, que começaram as reformas. A princípio eu vejo as reformas aí foram as trabalhistas, né? E a previdenciária. Nem se chegou a começar a tributária. Travou, né, depois desse... Você está no olho capitalista, quer dizer, você mexe com investimento. Qual é o pensamento do investidor pró ou contra as reformas? A minha visão, e o mercado em geral pensa
né, o mercado financeiro pensa mais ou menos dessa forma, que tem que ocorrer as reformas. Porque... Nós estamos falando da trabalhista e da previdenciária. De ambas. Porque fiscal então nem se fala. Nem se fala. Porque o que acontece? Reforma acontece realmente em cenário né, igual a gente está vivendo. Se fosse bom, não precisava reformar. Não precisava reformar. E se não acontecer a reforma, eu concordo que talvez não seja a forma mais certa, mas o cenário é de desespero. Se não ocorrer a reforma, a conta não vai fechar. Um cenário de previdência, uma reforma da previdência, por mais que talvez não seja né, os detalhes os melhores possíveis, que tem muita coisa para mexer, mas tem que ocorrer, a conta não fecha. Os nossos filhos, os nossos netos vão pagar por isso se não ocorrer algum tipo de reforma. Alguma mudança, né? Porque a conta já não está fechando. A gente está pagando por erros de gestões passadas. E se não tomar uma atitude, a gente vai cavar um buraco muito maior na frente e vai dando corda para se enforcar. Eu acho que a retomada do crescimento tem tudo a ver com essas reformas, que eu acho que elas são cruciais para aquilo que a gente estava falando inicialmente, essa onda de otimismo, para as empresas começarem a funcionar. Então, eu acho que até pelo sucesso desse governo, restante desse governo. Um ponto importante, a gente falando de reforma, a gente cobra reforma, a gente cobra atos do governo, mas a primeira reforma tem que partir da gente, reforma política. É mudar quem está lá. E o brasileiro não tem a cultura, não tem o histórico de saber votar. Então essa reforma política, de ficar colocando sempre mais do mesmo, aquela política antiga, tem que partir da gente, reforma política. Olha a bagunça que o país virou, tem que partir da gente, votar em novas pessoas, buscar novas oportunidades, buscar novos nomes, pessoas, sei lá, jovens, mais empreendedoras. Então tem que partir também uma reforma política partindo do cidadão, de votar melhor. Até porque eu acho que isso aí tudo começou com esse grande problema de representação. Eu acho que nós começamos aí de governo, por exemplo, o governo do PT, o eleito, de quem elegeu, não tá em concordância do eleito. Então, os próprios interesses internos se chocam. Exatamente. Acho que nós estamos com um problema de representação. Agora, o mercado. Nós tivemos aí o impeachment da presidente Dilma e se cogita o impeachment ainda, porque o Temer ele ainda está numa linha tênue aí, que sai, não sai, fica, não fica, mas falta aí 1 ano e pouco para as próximas eleições. O mercado é pró ou contra impeachment do Temer nesse momento? Eu acho que se vir para o mercado vai ser muito traumático a gente passar por isso novamente. Então, o mercado não... Bom, isso aí vai ser muito importante para colocar em prato, exatamente, moralmente falando, mas seria muito traumático se acontecesse novamente. Seria mais 7 meses travado, 8 meses. O impeachment da Dilma durou 8 meses, sem andando para trás. E agora mais aí... Mais 8 meses de nada acontecer no país. Economicamente falando, não socialmente ou politicamente falando, seria aí um desgaste muito grande. Seria o custo-benefício, talvez seria melhor por todos, mas esperar a nova eleição. A experiência que eu e o Felipe nós temos e que nós vimos agora nos últimos tempos estava sendo muito positiva. Não sabíamos que se era um voo, igual eles falam, se era um voo de galinhas, se a gente estava saindo dessa recessão. Então, a gente estava muito positivo, até agora nos últimos áudios, que era da delação do pessoal da JBS, que voltamos praticamente a estaca zero. O mercado não aceitou de forma positiva, freou novamente, seguiu. Mas só deixando claro, a gente não é pró-Temer ou pró-fulano. Não, a pergunta que eu fiz é do mercado. O custo-benefício... Assim, acho que todos que tiverem algum ideologia obrigatório que seja punido exemplarmente. Porém, travar o país por mais 8 meses durante uma crise de precedentes que a gente inexistentes talvez. Estagnar, não aguentamos mais a estagnação. Cara, o mercado, o empresário não aguenta. Tiago falou aí dos Estados Unidos, então no segundo bloco a gente já volta falando sobre o dólar. Continue aí que o papo tá ficando legal. De volta com Entre Linhas, nesse papo tenso sobre o atual cenário econômico, e nós temos que falar agora sobre política norte-americana de protecionismo de mercado.
Donald Trump entrou, já havia prometido em campanha que ele quer a indústria dos Estados Unidos lá, inclusive fez ameaças aí a México, as empresas que estavam fora. Qual é a repercussão dessa política no Brasil? E ela é real? Está acontecendo? Os Estados Unidos está desestimulando a saída do capital? Sim, a política está começando, eles já ensaiaram e nós tivemos o aumento da taxa de juros americana. Isso aí já vão trazer muito capital, vai voltar para os Estados Unidos. Eles já estão voltando colocando, já aumentando essa taxa de juros, que isso aí, bom, de 2000... A taxa de juros, para o pessoal ficar em casa esclarecido, o que eles pagam mais o retorno financeiro lá, é isso? Exatamente. Quando fala aumentou-se a taxa de juros, que uma pessoa, o americano faz um investimento, ele é mais atrativo ficar lá do que... A renda fixa americana fica mais atrativa. A taxa de juros consegue ter uma rentabilidade melhor dentro dos investimentos no próprio país. Mas um ponto importante do Trump é que ele vem com aquele discurso de governar para o norte-americano, né, de trazer aquele norte-americano raiz mesmo, né, que realmente patriota, ele usa o patriotismo para... Então, assim, no primeiro momento, parece que fecha um pouco pro exterior, talvez pro brasileiro. Eu acredito que ele não é doido também de fazer, por mais cara de doido e cabelo de doido que ele tem. Cara estranho, né? Talvez ele seja só feio, ele não seja doido. Ele é bizarro. Mas assim, eu acredito que ele não vai... Mesmo porque ele é limitado. O Congresso ele não tem essa autonomia. Cara, e você governar literalmente para o seu cidadão, não acho que é uma estratégia ruim. Eu acredito que ele não vai levar a ferro e fogo o que ele disse em sua campanha. Ele vai ter que ter uma certa, um jogo de cintura para poder agradar também o investidor estrangeiro, também o cara que vai morar nos Estados Unidos legalmente, o cara que vai ajudar o país a crescer, que vai oferecer serviço interessante. Então, assim, por mais estranho que possa e bizarro que possa parecer o Donald Trump, ele pode ser doido, mas ele não é bobo. Nós já tivemos alguma vez no mercado um presidente laranja? Acho que é o primeiro, né? Será que ele é dos Simpsons? Mas agora, o Brasil... Qual é a real dependência do Brasil, o mercado financeiro do Brasil dos Estados Unidos? Ainda tem essa dependência ou nós ainda temos... Porque nós temos China, né? Nós temos diversas formas de ativo, e o Brasil... Porque eu imagino que a dependência hoje seja mais de exportação, né? E tem um fato importantíssimo que é o câmbio. Tudo praticamente está ligado ao dólar. Muitas vezes não só na compra, mas na flutuação do dólar. Exatamente. Você tem um dólar mais alto, você vai beneficiar um setor que é exportador, mas você penaliza o mercado interno, porque você já começa a importar mais caro e isso aí começa a chegar, por exemplo, um eletrodoméstico ou então um computador já chega mais caro para o brasileiro. Então, além de uma inflação de combustíveis, que isso vai encarecer o produto. Vocês têm aí um portfólio de negócios que mexe em renda fixa, em ativos de risco e ativo conservador. Qual eu me faço muito essa pergunta, talvez vocês podem não me responder, mas eu acho que vocês têm uma noção melhor. Existe um patamar ideal para o dólar? Tem. Saudável para o Brasil, uma média que todo mundo fica... um equilíbrio. Achar um equilíbrio que seja interessante para quem importa, para quem exporta, para quem viaja, né? Só que a gente tem aquela ideia inicial, o dólar está muito alto, não poderemos viajar para os Estados Unidos, como se a grande maioria tivesse essa possibilidade, né? E é uma minoria, a gente tem um pensamento muito pequeno em relação a isso. A gente tem que tentar achar um meio termo onde seja interessante para quem importa, para quem exporta, talvez quem viaja é uma minoria.
melhoria. Mas existe esse meio termo numérico? Existe. Para especialista, hoje R$3 seria uma boa cotação para... Mas é o número dos sonhos? O número dos sonhos. É porque o dólar ele não deixa de ser um fator para a saúde econômica do país. Exatamente, mas o grande problema do dólar, na verdade, não é nem se chegar a esse número, não. É a oscilação forte, por exemplo. 3,10, 2,90, não ter uma continuidade. Agora nós chegamos o dia da, por exemplo, o dia da delação, o dólar disparou. Acima de quanto ele já fica, Bruno? Acima de 4? 4 acho que já é muito. 3,50? Acima de 3,50 já é preocupante. Então, vamos fazer uma média aí, 3,50 a 3,25. Seria o cenário ideal. Ou que as coisas sejam gradativas. 3 a 3,50. Sim, eu acredito não que passa, até o final do ano fica entre 3,30 e 3,50. Porém, hoje em dia, Juninho, Falando no cenário estabilizado. Sem impeachment, sem grande surpresa. Só o que está acontecendo? Num cenário de curto Mas eu acho que não existe grandes surpresas mais, não. De tanta surpresa que a gente já teve, grande não tem mais, não. De grande surpresa, mas se a gente fosse no futuro e voltasse, O problema é grande. as coisas estão ficando tão Só o papo agora, se você tiver envolvido. o impeachment já vai começar a minimizar o impeachment. O impeachment já não foi um grande acontecimento. coisa que envolve a oscilação do dólar. E num curto prazo, muita gente pergunta, né, Thiago, vou viajar, Felipe, você acha que eu compro dólar ou não? Acho que num curtíssimo prazo, uma pessoa tentar adivinhar o dólar é chute. Não tem como, porque a gente não sabe o que vai acontecer no país. E um outro problema, que até a minha grande preocupação com o Trump, algumas ações dele podem envolver muita gente. Exemplo, clima, meio ambiente, a guerra, não sei qual é a intenção dele com Eu acho que o problema do Trump, ele não tem intenção, ele não tem um cronograma de governo, porque você vê que ele já brigou com a imprensa, já brigou com o Congresso, ele não tem uma frequência de... Porque se questionou muito aí o Obama, mas ele era uma pessoa que tinha um cronograma. Errou aí no plano de saúde, mas ele não era imprevisível. O meu grande medo é esse. Então, igual os Estados Unidos tirou agora da lista de clima, né? Você vê da relação aí das metas climáticas. Isso. Você vê que, né? Que é o país mais poluente do mundo. E de cara você vê que ele não entende nada de clima, porque ele toma sol de óculos. Falando um pouquinho do dólar, em termos práticos, a gente estava numa crescente e assim, igual nesses últimos acontecimentos, o mercado acreditava tanto que o dólar na estabilização, ou então um pouco de queda, porque todos os grandes investidores estavam vendidos em posições em dólar. Então, assim, acreditando que um dólar que chegaria a patamares a R$3, 3,10 no final agora de 2017. Então, foi muita surpresa, isso aí devastou tanto o mercado mas só que estava um otimismo. As coisas estavam subindo, né? De investimento, que é que nós trabalhamos, nós distribuímos grandes fundos de investimento de casas renomadas, todos acreditavam, todos em posições vendidas em dólar. Agora eu não posso deixar de fazer essa pergunta, talvez seja a pergunta mais difícil, mas vocês são aí especialistas de mercado. Comprar ou vender dólar agora? Depende. É uma pergunta cruel. Depende da necessidade. Se você estiver pensando em comprar dólar para viajar, vou viajar daqui a 6 meses. Cara, a minha sugestão para quem vai viajar no curto prazo é comprar picado e fazer um preço médio. Porque não tem como prever o cenário de câmbio. Porque o cara vai viajar daqui a 6 meses, eu preciso de 3 mil dólares, então pulveriza isso, é o que você sugeriria. E diminui a sua... O risco, né? Ele vai perder o mês, ou não, se estabilizar, né? Enquanto negócio. Quando eu falo negócio, porque nós temos vários investimentos atrelados ao dólar. Não temos? Temos. Mercado futuro, né? Hora de comprar ou vender. Eu sei que vocês já falaram, eu estou sendo cruel mesmo. Não, mas o pessoal de casa quer saber, porque o pessoal deve perguntar isso para vocês todo dia. Pergunto, mas isso é muito relativo também pelo seguinte, isso depende, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, isso depende do perfil de cada um, certo? O perfil mais arrojado, que acredita, não quer tentar ganhar dinheiro com a volatilidade do dólar, tudo bem, o cara tem que ter perfil e estômago para isso. A minha sugestão para o investidor é sempre diversificar.
nunca ficar exposto a uma coisa só. Ainda mais um momento de imprevisibilidade. É aquele negócio de não colocar os ovos numa cesta só. É importante, talvez, diversificar uma carteira com câmbio? Cara, mas você tem outras formas de diversificar com ouro, com renda fixa, com ações, com fundos, Com investimento capital. Hoje nós estamos no final de junho. Quanto está o dólar hoje? dólar 3,30 e poucos. 32, eu acho. Você me falou, um de vocês me falaram aqui, que acha que o dólar vai chegar até o fim do ano a 3,50. Então, Eu acredito que entre 3,30 e 3,50. então não é hora nem de comprar nem de vender. Vai ser elas por elas. Eu acho que é hora de aguardar Com a luz, Exatamente. ao menos que seja até o próximo mês de outubro. Porque você tem não só agendas importantes para o Brasil, mas agendas também fora. Reuniões do FED. Então, você tem que ficar atento a todos esses tipos. Agora, bem falado aí, reunião do FED. Falamos muito de mercado interno com alguns relances aí da política norte-americana. Como anda a economia mundial? Porque até onde eu sei, a China também freou. Não se fala mais em BRICS, Não. né? Mercosul, muito menos. Exato. União Europeia, a turma está querendo sair. É uma briga interna de quem sai e quem fica. Como anda agora a economia global? Porque o nosso programa é tem uma político. preocupação grande com a China ainda, né? Até porque o asiático por si só ele já tem a cultura de não se expor muito. Então a gente não sabe tudo que acontece lá, né? O Japão é assim, a China é assim, a Coreia nem se fala. Então a gente não tem certeza do que pode vir a acontecer na China, e essa brecada, essa freada da China com certeza vai refletir em muitos outros países. Até muito natural também, né? Ela vem tinha crescido No muito. caso da Europa, a grande preocupação era a eleição na França, né, que Deu meio termo, deu moderado, inclusive com promessa de reforma. Não, deu moderado, e agora o moderado já tem maioria no Congresso. Isso é um ponto importantíssimo para o mercado, né? O mercado ficou com medo da esquerda, vamos dizer assim, extremista ganhar, esquerda ou direita, independente. O extremo nunca é. O extremo é muito E deu meio importante. termo, né? E deu meio termo, então isso para o mercado financeiro foi interessante. No caso também você falou de alguns... Mercosul e dos BRICS. Mercosul desapareceu. Eu acho que Mercosul ainda não decolou, para mim. No meu entendimento. Porque esse rompimento esquerdista que nós tivemos aí no meio aí, pulverizou, porque você tinha um bloco econômico capitalista onde se unia aí o mercado, chegou o pessoal da esquerda e aí... Sem dúvida nenhuma. Então eu não vejo um mercado que funcionou. Eu não vi o Mercosul como um livro que não deu liga. Eu acho que ainda pode ser que tenha. China, vocês estavam falando de China. China ainda tem um grande fator, que é um mercado consumidor muito grande, né? Uma população. Mas eu falei uma coisa interessante. Eu até conversei com o professor Luiz, cientista político, ele falou assim: olha, esses tigres asiáticos, eles continuam tigres. Às vezes eles dão um cochilo, mas quando eles acordam também, eles vêm para morder. Porque é muita gente, né? Muita gente pra caralho naquele lugar. Mas eu não posso deixar de falar do programa sobre as dicas, né, dos produtos financeiros, ainda mais no momento de tanta indecisão. E nós vamos deixar para o terceiro bloco a consultoria aí, né, com o pessoal aí do mercado financeiro. Não sai daí. Último bloco do Entre Linhas, especial cenário econômico, com 2 férias do mercado financeiro. Por enquanto, se o palpite der errado, está todo mundo desempregado, viu? Ainda bem que vocês não estão palpitando, vocês estão soprando, mordendo, soprando. Mas vamos falar aí de investimentos, né? Vocês são especialistas de mercado. Hoje, o que há de interessante enquanto investimento? A gente vinha com taxa de juros alta, a gente tinha um mercado de pré-fixados muito bom, que era CDBs, que eram investimentos atrelados à DI, a taxa CDI. Hoje o mercado ficou um pouco mais desafiador. Então hoje para o cliente procurar, para ir atrás de uma rentabilidade, ele vai ter que procurar um pouquinho mais de risco. Então aí você entra fundos multimercados.
Você já entra operações estruturadas com capital protegido, alguma coisa de renda variável, que é o mercado de ações. Tesouro direto, vocês falaram muito tesouro direto. Tesouro é uma aplicação interessante ainda, apesar da queda da taxa de juros. A gente tem que entender o seguinte, Juninho, a gente está num cenário de queda de taxa de juros, isso é mais do que claro, o mercado já vem precificando isso. Porém, mesmo essa taxa caindo, a nossa taxa ainda é muito alta. E a gente pega um comparativo com os Estados Unidos, com a taxa que é 1,25% ao ano, a nossa é 10,25%. Mas essa taxa de juros, eu fico uma dúvida dessa questão de juros, porque ela é a grande vilã e é a grande heroína. Ela é boa quando se repassa para o contribuinte e ruim quando se cobra. Ela tem dois cenários. Quando ela está alta, ela é bom para o investidor financeiro e ruim. Quer dar o retorno. E ruim para quem pega dinheiro emprestado. Só que é saudável para a economia acontecer essa inversão de papéis, igual está acontecendo agora. Ela está ficando pior para o investidor financeiro e melhor para porque o dinheiro circula. Exatamente. Né? O ideal é o dinheiro circular. Então é um ciclo virtuoso que é interessante para o mercado, só que a gente tem que entender o seguinte, Juninho, não tem bola de cristal em relação ao investimento. Primeira coisa que a gente tem que entender e saber, falo isso para o telespectador, entenda qual é o seu perfil de investimento, sério? Quando você fala perfil, é a capacidade de aceitar a perda. Exatamente. Se você é um cliente... Aversão a risco. Se você é um cliente conservador, se você é um cliente moderado, se é um cliente arrojado, entenda o seu perfil para depois buscar o que tiver de melhor no mercado de acordo com o seu perfil. Aí que entra a XP, que eu falo assim, o perfil, o pessoal geralmente, eu sou arrojado, eu sou... Não é assim que você olha, porque ganhar todo mundo gosta. Então, ponto comum, todo mundo gosta de ganhar. O perfil é a capacidade sua de aceitar a perda. Exatamente. Normalmente, assim, grande maioria falam que o perfil é arrojado esse tem, mas isso... Todo mundo é arrojado, ninguém quer perder. Exatamente. Quando você fala arrojado, é o cara que quer ganhar muito, mas ele aceita perder muito. Exatamente. Então, a grande sacada é se conhecer como investidor, buscar o que tem de melhor no mercado de acordo com a sua necessidade, o seu valor investido, o seu prazo de investimento e identificar no mercado o que tem de melhor de acordo com o que você precisa. Porque não tem receita. Às vezes o investimento que o Juninho gosta de fazer é diferente do que o Felipe gosta, que o Thiago gosta, mas não tem certo ou errado. Perfil cada um tem o seu. Você gosta muito de falar isso. Eu escuto você falando, não tem receita de bolo. Porque se tivesse, era muito fácil, todo mundo queria aquele, né? Todo mundo ganharia dinheiro e faria tudo. Perguntei ao Thiago aí os investimentos aconselhados. Então, Felipe, eu vou te perguntar quais são os investimentos desaconselháveis. Aí depende, por exemplo, curto prazo. Suponhamos que eu sou um investidor de curto prazo, posso vir a precisar desse recurso em pouco tempo. Eu não investiria em dólar, porque a gente não sabe para onde vai o câmbio, porque ele está totalmente ligado a cenário político, econômico, a exterior, enfim, não seria uma opção que eu faria pelo fato da volatilidade, não tem como a gente mensurar a volatilidade do câmbio no curtíssimo prazo. Fugiria de dólar, fugiria, por exemplo, de ações muito ligadas ao setor político, né? Estatais, por exemplo. Então, seria uma que eu não investiria, a não ser que eu tenha um perfil totalmente voltado para grandes volatilidades. Eu sou arrojado, eu quero tentar ganhar justamente com essa volatilidade. Poupança eu fugiria sempre, porque a poupança acaba sendo um grande colchão. Por que a poupança é tão ruim? Porque ela não consegue bater em rentabilidade nem a inflação do período. Então, suponhamos que o que você aplicou em janeiro, você venha resgatar em dezembro. Vamos pegar o ano passado. A poupança ano passado rendeu 7%, 7,5% ao ano, certo? Porém, a inflação foi 6,5%, foi 7% também, então ficou elas por elas, você perdeu o poder de compra. A poupança é boa para o governo, então. Exatamente. Porque ele pega dinheiro barato. Ele pega dinheiro muito barato. Na verdade, o investimento não tem muita surpresa, o mercado não tem mistério. Você empresta dinheiro para alguém e ele te rentabiliza por isso. Às vezes, você tem que dar uma olhada no seu banco, conversar com o seu gerente ou buscar um especialista para ver se essa troca está sendo justa para os dois lados. Né? Porque às vezes ela é muito boa para quem pega emprestado e para quem está recebendo dinheiro. Geralmente ela é boa só para o banco. Isso que o Felipe também falou, igual por exemplo, o exemplo que é da poupança, isso volta um pouquinho daquilo que a gente estava conversando.
dos investimentos hoje, o que é bom? Com a inflação mais baixa, a gente fica ali com um ganho real interessante. Mesmo que a taxa de juros caiu, mesmo que os produtos, por exemplo, atrelados a essa taxa de juros, assim, diretamente um pré-fixado, ele tenha caído, ele tenha pagado menos para o investidor, mas de contrapartida nós temos uma inflação que caiu. Então o ganho real ali do cliente, ele se mantém, entendeu? Ganho real, quando eu falo, Juninho, é quando nós pegamos o investimento, nosso investimento, e descontamos aquela inflação. Exatamente. O líquido, né? Exatamente. O importante, uma coisa bacana para o pessoal de casa entender e começar a fazer, a gente não tem cultura nem costume de comparar investimentos. Diferentemente, por exemplo, se você for comprar um carro, você vai comparar em várias, né? Você vai olhar na internet. O orçamento, né? Olhar. E no caso do investimento é a rentabilidade. O que cada um deu no tempo tal. Exatamente. Então, o que é importante o investidor, o cara que está começando, que tem costume de investir só em poupança, vai no seu banco, converse com o seu gerente, olhe o que o banco está oferecendo, compare com uma corretora, compare com uma XP, compare com um outro banco, enfim, não fique única e exclusivamente... A diferença aí de rentabilidade do mesmo produto para instituição financeira? Por exemplo, você pega aí um CDB, aí eu vou no banco A, B, C e D. Existe diferença do mesmo produto? Muita diferença. A taxa de juros é a mesma para os dois. Porém, o percentual em cima dessa taxa de juros varia de banco para banco, varia de valores, varia de instituição. Vocês enquanto analistas de mercado, vocês fazem isso? O cara vem até vocês aqui na Vanguard, fala assim, olha, eu quero olhar 5 bancos. Vocês conseguem fazer isso? Conseguimos até mais. A nossa função... Esse é o papel seu, é isso? A nossa função é tentar fazer o investidor investir melhor. Né? Identificar o perfil, buscar a sua necessidade e, a partir daí, buscar no mercado o que tem de melhor para ele. Quando se fala na lista de mercado, inclusive vocês começaram assim, hoje não se limitam mais a ações. O país, muita gente ganhou muito dinheiro com a ação, mas muita gente perdeu muito dinheiro com a ação. A ação já é aí um ativo consolidado nos Estados Unidos. Mas nós sentimos aí a mesma crença ou a mesma aderência no Brasil. Por que as ações do mercado de ação não é tão feliz no Brasil? Não foi tão feliz no Brasil? E o principal começou com falta de informação. Antigamente quem tinha mais informação é que tinha um capital maior que provavelmente tinha uma plataforma do banco, um gerente especialista para atender na questão de ações. E não teve cultura, não teve campanha. Você nunca se viu fazer uma campanha, por exemplo, de comprar ações, de vender isso aí. O Brasil recentemente tivemos até algumas campanhas do Bovespa, numa época que estava num crescimento interessante de bolsa de valores. Mas educação financeira, principalmente, essa cultura, levar essa cultura para o investidor, explicar quais são os riscos inerentes da aplicação, do funcionamento. Então você chega num escritório, você chega numa corretora igual essa, o investidor não tem a mínima ideia que seja uma ação, de como funciona, ela não entende que ela comprou uma parte daquela empresa e ela é sócia daquela empresa, entendeu? Eu acho que talvez houve também uma tendência, como é um mercado recentemente novo, popularmente novo, não era tão popular, né? Um incentivo aí para as empresas consolidadas que nós caímos aí, Petrobras e Vale. E, consequentemente, foi uma decepção enorme, porque onde se esperava solidez... Teve muito escândalo político. Eu costumo partir do princípio, né, que qualquer melhora, em qualquer cenário, qualquer país, tem que partir da educação. Então, educação financeira, para mim, tinha que ser matéria de colégio. Empreendedorismo tinha que ser matéria de colégio. Então, assim, parte do cultural. O norte-americano ele tem cultura de investimento desde que ele está na escola. O brasileiro não. O brasileiro, quando a gente... Uma criança nasce nos Estados Unidos e ganha um avô, talvez, presenteie com uma ação de alguma empresa. E antigamente ganhava cadeira de poupança, que é o pior investimento. Não, e outra, eu lembro, dar um exemplo aqui, um caso até engraçado, engraçado pra gente, pra quem sofreu isso, não foi engraçado. Pra rir, pra não chorar, né? Um grande amigo meu, ele nasceu, o avô dele deu pra ele uma poupança, para ele, quando ele tivesse 18 anos, usufruir disso, para estudar, fazer o que quiser viajar. O Collor foi que tomou a poupança do menino. Tô rindo porque não foi a minha. Então, assim, é cultural. Eu acho que, né, a educação, acho que é o start, aí, é o ponto inicial para tentar mudar um pouco. Mas a ação ainda pode ser um bom investimento? Sem dúvida, sem dúvida. Voltando àquele negócio.
diversificar. Dentro de uma diversificação. Talvez seja um bom momento de investir em ação. Exatamente. Trabalhando numa carteira, você tem uma estrutura, você tem uma renda fixa ali por trás, para você ter um alicerce, e você trabalhar com ações, você tem capital protegido. Hoje, você trabalhar com ações é tão mais fácil do que 5, 6, 7, 10 anos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, ações ainda está no... O grande duvidoso de todas as épocas é os imóveis, são os imóveis. Falo duvidoso porque tem gente que gosta demais, tem gente que detesta, você pega especialista, não tem que comprar, ou então vai para o fundo de imóveis, de carteira de imóveis. E aí, posição de vocês no que diz respeito a imóveis? Eu acho que imóveis, muitas das coisas são cíclicas. Eu acho que o imóvel, nós tivemos no passado, nós tivemos no passado recente, um boom muito enorme, exatamente, entrou grandes players e entrou também amadores. Então, agora, um imóvel, o cliente quer fazer uma carteira de aluguéis, sempre é positivo, sempre um bom imóvel, ele vai ter seu valor. Um bem de raiz, num cenário de estabilidade econômica e financeira, um bem de raiz costuma ser uma salvação no momento ruim, igual você falou o caso da poupança do governo tomar, para tomar seu imóvel ali, ele já está no caos, né? É aquele negócio cultural também, de ser algo palpável. Eu estou vendo, é meu, encostou lá, meu imóvel. Você é um cara que é especialista em imóvel, você há de concordar comigo que tem muito de cultura nisso. A questão do imóvel, na minha opinião, eu não sou entrevistado, mas vai na mesma linha, é questão de educação. É saber como, nem todo imóvel é bom, nem todo é ruim. Hoje o investidor, exatamente, hoje um investidor chegar e falar assim, eu não invisto no imóvel. Cara, chega um imóvel interessante, num ponto interessante do negócio, se um investidor não quer, uma oportunidade. Mas eu não posso fechar o programa sem falar aí das perspectivas e projeções aí para frente. Nós temos eleição em 2018, que talvez amenize o problema político. Esperamos que sim. Claro. Né? Eu acho que é o grande time aí de todas as relações econômicas, é a tão esperada eleição para limpar aí esse resquício ruim. E para vocês, quais são as expectativas aí de mercado daqui para frente, ou sei lá, não sei qual é o lapso temporal que vocês estão se apegando? Eu acho que é uma oportunidade de fazer uma reforma política, mas vai depender do cidadão. A gente está cansado de ver tudo que aconteceu, aí o que acontece? É complicado tomar posição partidária e tudo mais, não vamos falar de partido, mas vamos falar de cenário. A gente viu o que vem acontecendo, o que aconteceu no país nos últimos 12, 13 anos, e você vai lá em rede social, ou vê na televisão, gente querendo que volte o Lula. Meu Deus, o que esse pessoal tá na cabeça? Eu brinco muito que o Lula, nada contra ou a favor, mas não é Jesus Cristo, já deu, né? Já deu. Ele então, sendo bom ou ruim... Então eu acho que a gente ainda está carente de nomes, né? Acho que em 2018 está difícil escolher alguém. Não vejo liderança. Mas nós temos que entender que não existe salvador da pátria, existe um grupo que tem que ser formado, é uma equipe. Exatamente. Né? Uma equipe econômica. Exatamente. Mas e aí? Mas a gente tem que partir de uma liderança e tem que convencer esses grupos a participar de um governo, né? Então, questão nenhuma, depende de quem vier. Questões para mim, políticas, incertezas. Para mim é uma interrogação. Econômicas, eu sou um otimista. Então eu acho que, bom, as coisas naturalmente... Gente, é muito engraçado, esse país é roubado, esse país, se rouba um país por ano, né? Eu nunca vi isso na minha vida e ainda nós somos muito fortes, a gente tem um poder de resiliência muito grande, entendeu? Então eu acredito que nós vamos sair dessa, eu sou muito otimista, vejo todo dia alguns números que me deixam mais otimistas ainda. Agora, no fator político, eu vou deixar a incerteza e já para que aconteça melhor. Posso sair de cima do muro? Pode. Então vamos lá. Deve. Eu vejo alguns gestores entrando na política que me animam muito. Me animam muito. Eu vejo, não estou falando que eu vou votar ou que é a melhor opção, mas eu vejo como uma via saudável. Via saudável para tentar engrenar. Dentro dos que estão aí. Eu vejo o Dória como um bom nome. Eu vejo o pessoal do Partido Novo com bons nomes, como por exemplo, não estou dizendo que vai vir como candidato, mas é um nome que é vinculado, por exemplo, no Rio de Janeiro, talvez como governador, deputado, o nome do Bernardinho, né, que dá palestras até, foi líder esportivo. Então, assim, eu acho que esses nomes de liderança mais voltados para gestão, talvez
sejam interessantes. Lógico, a gente tem que juntar com outras forças, mas eu acho que a gestão, para dar um choque, né, para sair um pouco daquela velha política e dar um choque de gestão mesmo, né, no cenário político, eu acho que pode ser uma via interessante. As vias aí econômicas dependem então do segmento político. Sem dúvida nenhuma. Tiago, obrigado. Muito obrigado. Felipe, mais uma vez, obrigado. Valeu, chefe. Pessoal, fechamos aí o Entre Linhas, espero ter esclarecido algumas coisas e fique otimista, porque a economia tem que melhorar. Até semana que vem.